Olá, Tackers! Sejam bem-vindos a mais esse episódio do Tac Talk. Ela é formada em letras, com especialização em psicopedagogia, atua há mais de 8 anos na área da educação e hoje trabalha com a formação de professores. A gente vai conversar aqui com a Luísa Machado. Seja muito bem-vinda. Luísa, obrigada por ter tirado os seus cuidados. Hoje a gente sabe que a vida é corrida e ter vindo aqui conversar com a gente. O prazer é todo meu. Muito obrigada, pessoal que está assistindo a gente de casa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bacana. Luísa, vamos começar entendendo um pouco do desafio da educação hoje, né? A gente está aí com uma geração alfa, né, que nasceu depois do ano 2000. E aí, o pessoal da geração alfa já nasceu imerso no mundo digital. Como é que faz para ensinar alguma coisa para esse pessoal que já tem muito conteúdo, já tem muito conhecimento, muita informação jorrando dia a dia na cabeça deles? Eles são nativos digitais, né? Então, a galera da geração alfa, que é essa galera nascida a partir dos anos 2000, eles já estão 100% conectados, são multitarefados, são extremamente interativos. Não é raro você ver hoje em dia, por exemplo, esses alunos terem muito mais facilidade de fazer, inclusive, trabalho pelo celular. Porque aquele computador, pelo desktop, de você sentar, fazer o trabalho, ligar... É outra realidade. Então, realmente, hoje a gente está lidando com um perfil de aluno que, por justamente nascer nesse mundo interconectado e não conhecer outra realidade, eles têm uma certa dificuldade com atividades que são de longa concentração, atividades que exigem, por exemplo, uma análise crítica mais aprofundada. Um pensamento analítico, né? Isso, porque o formato de informação que você tem hoje nas grandes redes é exatamente, esse é o gesto, né? Tem até um vídeo que viralizou há pouco tempo na internet que eu achei o máximo, que eram duas pessoas de uma geração diferente. Não sei se você chegou a ver, que era como você tirava foto antigamente. Aí tinha um que fazia assim. E aí, como você tira foto hoje em dia? Aí o outro faz assim. Como você fazia para ligar? E o outro faz assim. E aí você ia mostrando essas diferenças que, de fato, né, a tecnologia atravessou tanto a nossa vida que hoje a gente faz coisas de forma muito diferente do que os nossos pais faziam. E na escola não é diferente. Quando a gente senta para estudar, quando a gente senta para ter acesso ao conteúdo, é muito diferente. O Yuval Harari, ele tem aquele livro Lições para o Século XXI, que eu acho riquíssimo. E tem uma parte desse livro que ele fala sobre como que a tecnologia, invariavelmente, ela atravessou a sala de aula. Porque antigamente você podia acontecer alguma coisa do outro lado do mundo e você só saber 2 meses depois, 1 mês, 1 semana, que seja. Hoje em dia acontece, você sabe naquele mesmo momento, porque tem uma notificação que chega no celular e a sua aula é atravessada por aquilo. Então, eu que sou professora de português, por exemplo, já estava dando uma aula uma vez, falando sobre sintaxe do período composto, e teve um aluno que falou: professora, a gente acabou de saber que estourou uma guerra na Ucrânia. E aí, a minha aula foi atravessada por aquele fato que é extremamente relevante, extremamente atual, em tempo real. Então, isso é algo que acontece, né? Antigamente, a gente tinha um formato de aluno que era preocupado... A gente pesquisava na Enciclopédia Barça, né? No livro. A gente pesquisava na Barça. E para fazer aí pesquisa? Fazia pesquisa no papel maço. E aí, depois, pegava o mapa e ia no papel manteiga. Fazer o mapinha com a mão, em cima, direitinho. Todo um trâmite para imprimir, para fazer um cartaz. Nossa. Uma pesquisa embasada, né? Quantos livros... Hoje em dia, por conta desse advento da tecnologia, da forma como ela é hoje, a gente tem um acesso tão facilitado a todo tipo de informação que qual é, então, o papel da escola? Será que é fornecer essa informação ali para o meu aluno? Então, qual é exatamente isso? Porque a gente fez aí um panorama do que está acontecendo hoje. Mas qual é o papel do professor, então, nessa sala de aula? Ele é mais um mediador do que um professor? Antigamente a gente tinha essa ideia do professor como um transmissor de conhecimento, né? Unilateral, né? Unilateral. E até a etimologia da palavra vinha muito dessa coisa de o professor vai iluminar aqueles alunos, vai trazer a esses alunos o conhecimento. E conforme as transformações foram acontecendo, por exemplo, nesse caso do que a gente falou do advento da tecnologia, o aluno já tem essa informação, está disponível, está acessível, está atualizada, está online. Então, ele não precisa de alguém que transmissivamente vai passar essa informação para ele. Ele precisa de alguém que o ajude a sobreviver e a se entender num mundo em que essas informações estão o tempo todo aparecendo de forma difusa. Filtrar essas informações, Num né? mundo em que eu tenho muitas informações que nem todas são verdadeiras.
num mundo em que às vezes eu posso pedir para uma inteligência artificial uma resposta pronta, mas que eu preciso ter um senso crítico e até uma robustez teórica, né? Uma sabedoria anterior para saber, pera, essa resposta está correta ou não? Porque isso acontece. Então, eu preciso de alguém que me ajude a viver nesse mundo interconectado e me ajude a surfar nesse universo de informações que são vastas. Né? Então, hoje eu costumo dizer que o papel do professor ele é muito mais de um criador de experiências de aprendizagem, alguém que vai ajudar esse aluno dentro da escola a ter experiências marcantes com aqueles conhecimentos, com aquelas habilidades, e não só como alguém que vai transmitir puramente esses fatos que hoje o aluno não precisaria do professor para descobrir. E quando você fala isso, existem ferramentas, né, programas que podem aguçar a curiosidade desse aluno que está tão cheio, né, torpedeado de tantas imagens e tantas informações? Quer dizer, existe alguma coisa factível que pode ajudar esse professor a dar uma aula com princípio, meio e fim? Muito. Quando a gente olha para o panorama da educação, assim, principalmente pós-pandemia, eu acho que a educação foi um dos setores que mais precisou se reinventar, né? A escola, ela mudou, ela foi para o computador. Então, a partir daquele momento, o professor ele precisou aprender e conviver com recursos que ele nunca antes tinha, muito antes até de conversar sobre inteligência artificial. Estou falando de Google Meet, né, de Classroom, de jogos interativos, de coisas que eu poderia fazer dentro da minha casa com os meus alunos. Então, a partir dali, eu acho que abriu uma porteira na educação para a gente começar a ter muito mais acesso a essas ferramentas gamificadas, ferramentas de ensino interativo, em que o aluno se sente muito mais envolvido. Participando quase de uma gincana de conhecimento. Praticamente isso. E que é muito legal, porque permite que o aluno encontre a interatividade que ele vê nos jogos, a gamificação que ele encontra nas plataformas que ele utiliza dentro da educação, quando ele está ali estudando. Mas, ao mesmo tempo, é perigoso, tá? Vou dizer que como tudo aluna... não fica muito rápido, né? Quando é que vai ler um livrinho? Vai? Exatamente. Consegue? E vou dizer isso, mas acho que como aluna eu teria um pouco de receio também, que é... Se eu estou o tempo todo lidando com coisas que são só interativas, só gamificadas, só muito coloridas, muito rápidas, como que vai ser o meu comportamento quando eu precisar lidar com algo que é mais demorado, que é mais denso, que é mais profundo? E a gente Ouvir sabe uma que isso palestra vai... no trabalho. Ouvir um podcast diferente. Então, quando que eu vou conseguir focar essa minha atenção em fazer atividades que não necessariamente vão me oferecer um estímulo? Né? Porque a grande sacada é que essas coisas trabalham com o nosso sistema de recompensa e aquilo ali vai estimulando a gente através de vários recursos. E quando eu não tiver? Será que eu sou automotivado o suficiente para cumprir Tem criança aquela agora ação? que não consegue nem assistir um filme, né? Gosta de série, gosta de coisinhas mais rápidas. A minha filha era uma delas. Não gosto de ver filme, mas eu quase me matava, porque eu amo filme, eu amo cinema. Né? Eu falava, não, mas o filme é rápido, minha filha, só 1h30. Para ela era uma eternidade, o princípio, meio e fim, ela ficava cansada. Agora não, ela já está acostumando, ela tem 9 anos. Mas, assim, é um desafio, né? Porque ela via coisas muito rápidas. Sim, mas eu vou te falar... Apesar de eu ser daquelas bem chatas que não deixa muito, né? Limita um pouco o uso de Limito tela. muito, muito. Mas vou te falar, eu acho que isso não é nem só dessa geração. Se você reparar, a gente que não é dessa geração que a gente está falando aqui, alfa, dos anos 2000, a gente também está desenvolvendo uma impaciência cognitiva tão grande por conta da nossa convivência com esses formatos digitais, com o formato das redes, que a gente mesmo tem dificuldade. Então, não é um privilégio só dos alunos, a gente não veio aqui só para falar que não, de são forma só alguma. Os alunos, porque Até real ouvir uma história de uma mundo. senhora, etc., né? Chega um idoso para te contar uma história longa, você já vai querendo editar, né? Mas, tem, eu acho que o ponto dessa impaciência, eu vi outro dia um livro que falava dessa geração muito ansiosa de hoje em dia, e aí ele falava assim, que a gente desenvolveu a capacidade do scanning, né? Que é você fazer uma leitura dinâmica, você vai ali buscando aquela informação que você quer, quase que objetivamente só para buscar aquilo ali e passar. E é uma leitura que às vezes é tão superficial que quando a gente para pensar, e as leituras que eu preciso demandar mais tempo, ou que o enredo só vai me dizer o que vai acontecer lá no meio do livro. E aí faz o quê? O professor também tem que medir, né? Equilibrar. Exato. Então, o ponto é perigoso, porque ao mesmo tempo que eu tenho muito recurso, a gente, enquanto aluno, também tem que se questionar, será que eu também não preciso desenvolver outras coisas
que na minha vida não vão ser sempre gamificadas e sempre coloridas e interativas. E a gente, como professor, faz muito esse movimento daqui também. Então, é sempre um equilíbrio de tentar tornar, sim, o aprendizado mais significativo, mais interessante, mais emocionante, mais marcante para aquele aluno, porque tudo isso influencia mesmo. Mas também de fazer isso com a intenção correta, porque não adianta eu tornar o meu aluno um especialista em responder perguntas de pop-up e ele não conseguir fazer uma análise crítica, resolver um problema, fazer uma leitura Interpretar aprofundada. um texto mais longo, né? Exatamente. Mesmo porque, olha a mais cruel das contradições. Quando a gente olha para os vestibulares do nosso país, em sua maioria, como é que eles são? Textos grandes, provas densas, que são quase de resistência. Eu vou ter que ficar sentado na cadeira. Você tem que escrever redações, que é o ponto mais temido, né? Do Enem, por exemplo, é a redação. Exatamente. E eu falo muito com os meus alunos isso. Eles falam, professora, e se eu me acostumar a escrever redação trocando com inteligência artificial? Eu falo, gente, e não é nem só para o momento do vestibular. E quando você tiver que realmente organizar as suas ideias, defender o seu ponto de vista, escrever a sua linha de raciocínio, que tipo de mecanismo você vai usar se você não desenvolveu nada? Você não vai ter ferramenta nenhuma, assim. Então, é perigoso mesmo o tipo de cenário em que a gente está, porque é fato que a inteligência artificial está aí, as tecnologias estão aí, e eu acho que o ensino não tem como ficar apartado disso. Mas, ao mesmo tempo, existem habilidades fundantes que não podem deixar de ser desenvolvidas, né? Você tocou no assunto vestibular, certamente os nossos TACers se interessam muito por isso, né? Ou porque estão passando por isso, ou porque vão passar, ou porque já passaram e sabem muito bem o desafio que é. Existe algum jeito, alguma estratégia montada para que os professores e a escola ajude esses jovens a se prepararem para o vestibular, por exemplo, que não é um pop-up quiz, não é uma gincana, você precisa estar ali num conteúdo denso, enfim. Existem várias estratégias, né? A gente costuma brincar que essa é a pergunta de $1 milhão, porque é muito desafiador para um aluno conseguir se preparar intensamente para fazer essas provas e principalmente para desenvolver uma cultura de estudos, né? Uma rotina. Então, eu costumo falar... Você diz que tem 3 pilares, né, nessa rotina. Eu costumo falar com os meus alunos exatamente isso, Mar, que existem 3 pilares principais, né? Primeiro é o planejamento, então eu preciso saber o que eu vou estudar, como eu vou estudar, quando eu vou estudar, mas não basta fazer um planejamento mirabolante, impossível, que eu vou ficar frustrado só no segundo dia de tentar seguir. Porque isso me gera um gatilho tão ruim que o estudo vira esse monstro que só de falar eu não quero nem pensar em sentar na cadeira para estudar. Eu prefiro fazer qualquer outra coisa do que isso. E isso é real mesmo, assim. Os estudos comprovam que quanto mais você cria essa relação negativa com o estudo, o seu cérebro ele quase que cria um bloqueio como se fosse a dor. Né? Uma dor hipotética, que na verdade não acontece. No livro da Barbara Oakley, que é o Aprendendo a Aprender, é uma pesquisadora norte-americana e ela explica isso. É quase como se a gente criasse uma barreira, como se fosse doer. Mas quando você começa, não dói. Não tem nenhum caminho de dor ativado. Mas essa sensação ela é tão real que tem aluno que cria pânico de estudar. Mas quanto mais você se planeja e cria metas factíveis, que você consegue ir lá dando o seu checklist e conseguir, essa lista de exercícios eu fiz, isso aqui eu corrigi, isso vai te motivando também. E aí você não é estudar 5 horas por dia, talvez 2 horas todos os dias, assim, dá uma equilibrada na rotina, é isso? Exato, e esse ponto do equilíbrio que você trouxe, ele é fundante para o nosso segundo pilar, que é a constância. Então não basta você planejar e fazer uma vez na vida, outra na morte. Porque... Tipo, sábado eu vou estudar o dia inteiro. Nunca vai acontecer, e né? tem aluno... isso entra naquela meta que não é factível, né? Mas tem aluno que diz assim, professora, eu estudo tanto e eu não consigo. E aí, quando você vai entrar um pouquinho no porquê, como é que estuda e tal, você vai ver. Estudou tudo de uma vez antes da prova, um dia antes. Então, às vezes, o cérebro até conseguiu guardar uma coisinha ou outra para você conseguir responder, mas depois daquela prova, meu amigo, o estudo foi-se. Nunca mais você vai lembrar daquilo. A constância e repetição, né? A repetição do próprio tema, né? Exato. Então, quanto mais você faz a prática espaçada, que é quanto mais eu volto naquele conteúdo, eu lembro daquilo que eu estudei e eu faço isso de forma espaçada, eu ajudo o meu cérebro para ter tempo de consolidação. Registro. Então, que nem o dever de casa, né? Você aprende na escola e o dever de casa vai registrar aquilo que você acabou de aprender. Isso. E aí tem gente que fala assim pra mim, professora, mas eu fiz
aquele exercício que você fez, eu fui lá e fiz de novo. Cheguei em casa, fiz e acabou. E nunca mais viu aquela matéria. Então, você vê que mesmo quem fez um dia antes, ou mesmo quem fez um tempo depois, da maneira mais no senso comum correta, né? Que é você sentar, fazer um exercício, não é necessariamente sobre aquele momento, mas sobre o quão repetidamente aquele conceito foi acessado por você. E revisar. E revisar. É o tal da revisão. E tem essa coisa do dia da prova, né? Que tem muita gente que fica muito tensa e diz, não, eu vou estudar até 5 horas da manhã, aí eu vou tomar um café, eu vou pra prova saber tudo. Isso é péssimo, assim. Nosso cérebro precisa do descanso. É quase que fundante pro aprendizado você ter intervalo. Então, não adianta essa coisa de você se planejar para estudar tudo de uma vez. Você precisa ter pequenas pausas, né? Que vários estudos até chamam de brain breaks, né? Pequenas pausas cerebrais para o seu cérebro dar uma respirada. É assim com tudo, né? Quando você vai na academia, por exemplo, você malha aquela série super pesada... Você tem que dar um minuto para fazer outro exercício. Você tem que dar um minuto para fazer. Eu nunca gostei desse 1 minuto. Eu falo, o que eu vou ficar fazendo aqui 1 minuto, gente? Respirando. Mas não era nem isso só que eu ia dizer. Era, se você voltar no dia seguinte também, ou sei lá, antes do dia seguinte, se você voltar 1 hora depois, se você quiser fazer a mesma série, isso não vai te fazer ficar mais forte, não vai te criar mais músculo. Porque o músculo cresce no descanso, você precisa dormir. É aí que o seu músculo começa a ver que, de fato, a musculatura foi fraturada, então ele vai crescer. Com o cérebro é a mesma coisa. Se você não dá o descanso, você não aprende coisa nova. Por mais que você fique entupindo ele, vai chegar uma hora que ele vai pifar. E aí você vai ter essa sensação de fadiga, frustração. Eu não consigo. Eu tô falhando. E aí o tiro sai pela culatra. Então, o estudo dividido e planejado, ele é muito mais eficiente. Como é que a escola também pode ajudar o aluno a desenvolver habilidades que ele vai conquistar, né? Ele vai desenvolver e vai ter para o resto da vida dele profissional em mais 6 dias? Essa é uma pergunta também muito enigmática para os dias de hoje, porque quando a gente fala de educação hoje, quando a gente traz esse contexto do professor que não é mais um transmissor de conhecimento, a gente fala da sala de aula como um espaço que não é só para você aprender matéria, conteúdo, é para você desenvolver habilidades. Então, tem muitos alunos que falam... Como a habilidade de saber estudar, né? Isso. É uma delas. Como aprender a estudar, como você continuar aprendendo, né? O Fórum Econômico Mundial, no último relatório de 2023, ele mostrou uma série de habilidades que ele considera fundantes para o mercado de trabalho daqui a algum tempo. E aí você vê que tem várias habilidades ali que são socioemocionais, são de automotivação e aprendizado contínuo, são de você ter habilidades interpessoais com outras pessoas. Trabalhar em equipe. O que é isso? São as chamadas, que antigamente a gente falava soft skills, hoje em dia já Power são power, skills. né? São as habilidades super importantes. O que é isso? Que você vai precisar, por exemplo, na sua faculdade para apresentar um trabalho, ou que você vai precisar quando você está ali no seu emprego, no seu estágio. São habilidades que não estão necessariamente relacionadas ao saber. É o saber fazer, é o saber conviver. São mais outras... da área da inteligência emocional do que da inteligência de fato, né? Muitas Exato. vezes no nosso trabalho até a gente fala, fulano é tão inteligente, por que ele não subiu antes do que o fulano? Exatamente. Que subiu mais rápido. Às vezes é só uma questão de saber trabalhar com a equipe, saber gerenciar pessoas, Isso. enfim. E é engraçado porque esse perfil mudou, né? Quando os nossos pais falam do ambiente de trabalho deles, quem era o chefe? Era aquele líder técnico, né? Aquela pessoa que sabia muito daquela coisa, podia ser bom de pessoas ou não importava. Podia saber passar o conhecimento ou não também. Ou não também, porque o importante era ele ser aquele cara que era uma referência. Hoje em dia, a gente precisa de pessoas que saibam lidar com outras, que saibam resolver problemas complexos. Então, quando você aprende Bhaskara na escola, não é só porque você está ali, o seu professor está querendo que você decore uma fórmula. É porque, como a gente estava até falando antes, isso desenvolve no seu cérebro um caminho neural. Quando você aprende aquilo ali, você está explorando um caminho mental para resolver problemas complexos. Ou seja, aquele lance de matemática, gente, que a gente fala para os pais, eu nunca vou usar isso. Vai. Porque eu vou trabalhar com Indiretamente. humanas. E eu nunca vou... Matemática, química, eu não sei porque eu estudo isso. Isso não existe, gente, né? Exato. Quer dizer, isso é para abrir pegadas neurais no seu cérebro. E até essa divisão do de humanas e do de exatas, ela cai muito por terra quando a gente vai para esse tipo de conversa, que mas na prática, como você lida com pessoas, isso é uma habilidade transversal, ou seja, tá em todas as disciplinas. Não adianta você ser um mega cientista se você não souber
desenvolver uma pesquisa junto com um grupo, por exemplo. Exato. Ou se você não souber, por exemplo, ter autorregulação emocional. O que é? É isso, é você se regular, você conseguir controlar a sua raiva, você saber respeitar o turno de fala do outro. A gente usa isso o tempo todo. Lidar com fracassos. Lidar com fracasso, com a Que é frustração. a coisa que a gente mais tem que lidar na vida profissional, com frustração, fracasso. Inclusive, eu queria fazer um parêntese sobre isso, para falar também desse processo de estudo, que é uma das coisas que mais atrapalham os nossos alunos quando eles estão estudando, é essa dificuldade de lidar com o erro, né? Porque a gente acha que o erro, ele é um impeditivo. Se eu errei, já era. Aquilo gera uma frustração tão grande que você prefere evitar tentar. Mas o erro, ele tem que ser enxergado até quando a gente está, por exemplo, no vestibular, como uma oportunidade de melhoria. Porque se eu não trabalho naquilo que eu preciso melhorar, tem aluno que fala muito isso pra mim. Professora, eu tô craque, eu já peguei todos os exercícios que eu acertei e fiz tudo de novo. Poxa, que bom, mas e os exercícios que você errou? E os exercícios que você não faz ideia de como fazer? Porque talvez essa seja a chave do... Será que aquela nota ainda não subiu por causa disso? Será que não é isso que tá faltando pra sua nota do vestibular subir um pouco de média? É você lidar com esses tópicos que são difíceis, que vão te gerar ali um incômodo inicial de, putz, tá me dando trabalho. E aí, gente, a imagem é exatamente essa. Pensa comigo, assim, você tá no início, aí você erra, parece que você tá num poço. Você se sente ali derrubado, tipo, eu não vou conseguir sair daqui, isso é muito difícil. Exatas, então, matemática, a gente normalmente é estimulado até a sentir assim, né? Nossa, eu não vou conseguir. Mas na subida desse poço, né, nessa escalada... Poço tem mola. Quando você vai aos poucos vencendo e criando esses caminhos... Isso é o que faz você conseguir avançar no aprendizado, né? Você desbloqueia novas habilidades, você desbloqueia novos mecanismos. Então, aquilo que era difícil passa a não ser, você vai para um novo nível de aprendizado. Se você está o tempo todo lidando com aquilo que você sabe, olha que perigoso, você nunca vai conseguir saltar para um outro nível. Então, vai ter sempre um limitante ali. Quando você fala sobre todas essas habilidades e tal, na escola hoje, vocês têm desenvolvido o projeto Vida, né? Que é mais ou menos você trabalhar com esse outro lado, né? Quer dizer, o projeto Vida é o projeto de todo mundo, né? De como é que você vai viver nesse mundo tão desafiador hoje em dia. Né? Como é que você vai se adaptar, né? Como é que você vai conseguir ter os skills, né? As habilidades para você trabalhar com o imprevisto, né? Enfim. Isso, o projeto de vida, né, quando a gente olha para o ensino médio como ele é hoje, ele é essencial para a gente conseguir fazer com que esse aluno desenvolva esse tipo de habilidade. Principalmente, por exemplo, todas as escolas têm projeto de vida. Na verdade, essa é uma diretriz nacional. As escolas vão trabalhar projetos de vida de forma transversal, em vários eixos dentro da escola. Só que algumas escolas têm soluções personalizadas para isso. Algumas fazem aulas de convivência ética, outras fazem aulas de atualidade, outras trabalham com orientação profissional, depende muito de cada escola. Mas o projeto de vida, ele é algo que a gente desenvolve de forma transversal no ensino médio. Transversal, a gente quer dizer que atravessa isso tudo aí. Quanto é matéria, disciplina, área do conhecimento, assunto. Isso aí. E, na verdade, quando a gente fala de projeto de vida, é ajudar esse aluno a se entender também. Então, tem o pilar ali do autoconhecimento que está muito presente. Isso que eu achei muito legal na sua fala, né? Talvez o principal seria o tal do autoconhecimento, né? Ele saber, por exemplo, a pessoa que vai fazer o vestibular, o Enem, ele saber como é que ele funciona, se ele funciona melhor de manhã, de tarde ou de noite, sim. se ele tem sono à noite. Porque você se conhecendo, se ele consegue esticar 5 horas de estudo ou nunca consegue, se ele vai fazer pausas ou vai ficar mais um pouquinho. Enfim, autoconhecimento é tudo, né? Tudo. E eu acho que quando a gente fala de processo de cultura de estudo, isso é fundante, porque você precisa se questionar o que dá certo ou não. E é engraçado, porque a gente sempre espera uma receita de bolo, né? Uma coisa que vem pra gente pronta, isso aqui funciona, Estuda de eu manhã, vou fazer. De noite você descansa. Faça isso e tire 1000 na redação do Enem. Faça isso e tire 10 na sua prova de biologia. Não é muito assim. O processo de estudo, ele é um pouco mais difícil, porque você tem que ir se autoanalisando, né? O que é esse autoconhecimento? Você ter a capacidade crítica de se questionar e se conhecer. Então, eu funciono melhor quando eu estudo depois
de chegar da escola, porque aí eu já sento, vou organizando minhas coisas, eu tenho um ambiente preparado, meu ambiente está organizado. Ou aliás, a minha casa é muito barulhenta de noite, eu prefiro estudar cedinho. Enfim. Exato. Ou, eu prefiro fazer essas pausas de 15 em 15 minutos quando eu estou estudando determinada disciplina, porque eu fico muito cansado. Ou, não, eu prefiro fazer isso quando eu tenho um apoio da monitoria da escola e eu vou fazendo de forma combinada. Então, assim, existem N fatores que influenciam na aprendizagem, principalmente nessa rotina, e quanto mais a gente se questiona sobre isso, é melhor. O que é importante é você não ter medo de errar. Então, se deu errado, você ajusta a rota, continua fazendo. Lembra da imagem do Mas poço. tem que planejar. Mas tem que planejar. E você continuar buscando um roteiro que funcione. Então, tem muito aluno que fala para mim, eu não consigo funcionar com leitura passiva. Vou sentar para a prova, se eu ficar só lendo o livro, eu sinto que eu não aprendo nada. Que bom! Então, você sabe que junto com o livro, você vai ter que fazer um mapa mental, você vai ter que marcar, você vai ter que resumir coisas importantes, você vai usar outros recursos que vão te ajudar. Fazer um gráfico, né? Eu vou sintetizar, eu vou fazer um esquema, tópicos, eu vou resumir aquela informação de outra maneira. Diferentes cores. Eu fazia muitas diferentes... Porque eu tenho memória fotográfica. E eu fazia diferentes cores, eu lembrava das minhas anotações, inclusive. Isso. Tem aluno que fala assim, professora, eu tô tão acelerado que eu não consigo sentar para estudar. Eu falo, tudo bem. Para esse aluno, né? Bota uma música de fundo, dá alguma outra coisa para o seu cérebro se ocupar enquanto você faz a leitura. Para alguns alunos, isso é show de bola. Para outros, é um tiro no pé. Tem aluno que vai falar, pelo amor de Deus, eu preciso de silêncio, eu preciso de ambiente fechado. Se me parar no meio do estudo, eu perco a linha de raciocínio inteira. Então, olha a importância de você se conhecer. Uma mesma coisa pode funcionar de forma diferente para cada aluno, né? Eu me lembrei agora da monja Coen, que fala que a filosofia zen, budista, a filosofia zen, começa com isso, com o autoconhecimento. Você olhar para si, se melhorar de alguma forma, e aí a gente constrói um mundo melhor. Esse é o ponto básico da filosofia zen, até para os alunos numa escola. O autoconhecimento é extremamente importante. E é natural que esses alunos não saibam tudo de primeira. Então, daí a importância da escola de ajudá-los nesse processo. Escolha de carreira, por exemplo, que é uma coisa que deixa muita aflição, né? Lógico. O que eu escolho? Qual é a minha específica? Às vezes, com 16, 17 anos, você já está tendo que escolher o que você vai fazer. Exato. Por um bom tempo, né? Porque já não existe quase mais esse conceito de profissão para o resto da vida. A gente pode, dentro de uma mesma profissão, fazer 1000 coisas, né? Tem hoje em dia 1 milhão de notícias mostrando que as profissões do futuro, a maioria a gente não sabe quais são. O que a gente sabe é que elas não têm muito a ver com as que existem hoje. Ou seja, fazer o que gosta também é importante. E quando a gente fala de cultura de estudo, eu tenho a sensação de que os alunos, eles acham que é uma coisa meio assim... estão falando isso só para eu estudar, para tirar nota boa na prova, mas não o resto da vida tem que estudar. E aí, assim, como... Mesmo quando você tem um bom emprego, você continua tendo que estudar. Não só por uma questão de atualização, que é o que mais a gente vê hoje, né? As profissões se atualizando e mudando o tempo todo, mas também por você conseguir desenvolver com você mesmo esse aprendizado autônomo. Então, se a gente, puxando lá o papo que a gente falou no início, né? Se a gente vive num mundo em que todo o conteúdo está disponível, se você quiser uma videoaula, você assiste no YouTube. Se você quiser um conteúdo, você compra um curso online. Você acessa um e-book de um site de um especialista e pega. Não tem como dizer que não tem como estudar, não né? Tem, não tem, mas você ter automotivação e prática para conseguir fazer isso sozinho não é trivial. Muitos alunos acham que vão sair do ensino médio, assim, super tranquilos para ir para a faculdade. Mas a faculdade é um estudo extremamente autônomo. Então, você está acostumado com um professor não que tem fica o professor que vai ficar ali. Copia. Não vai ter. Isso, não tem. Não vai ter. Você sabe que quando eu cheguei na faculdade, eu tinha muitos amigos que ficavam lá jogando sueca, no pilotis da escola e tal. E eu ia estudar na biblioteca, porque eu já fui incutido na minha coisa, porque nos Estados Unidos é muito isso. Você vai para a faculdade para fazer trabalho. Lá é a hora de trabalhar na faculdade. Então, assim, eu falava, mas ninguém está mandando eles irem para a sala de aula? Não. Na faculdade não tem isso. E é uma quebra porque eu era Caxias mesmo. Porque você está acostumado a levantar a mão para ir no banheiro. E aí você chega na faculdade, o professor não tá nem aí se você vai no banheiro, não tá nem aí se você pegou o que ele disse que era para estudar, se você fez a leitura. E aquilo ali é tão fundante pro teu desenvolvimento, você pode passar a faculdade inteira, e acontece, sabendo pouquíssimo. E tantas coisas na faculdade que eu acho mais ainda você descobre porque você foi atrás.
porque você descobriu uma eletiva que fazia super sentido com o que você queria pesquisar, porque você gostou daquela professora e você foi ver que o currículo tinha a ver com uma matéria que você ia ver no seu estágio. Então, Porque você, se você não arrumou for um atrás... estágio... Ninguém vai te Exato. falar, arruma um estágio, amor. Não, só Então, os seus pais, né, se você não provavelmente. for automotivado a isso, se você não desenvolver essa percepção de, opa, eu preciso desenvolver isso aqui, eu não sei lidar muito bem com isso, eu preciso aprender isso e estar constantemente aberto a ir aprendendo, que é o conceito do lifelong learners, né? De você Lifelong continuar... learners, quer dizer, as pessoas que aprendem a vida inteira, né? Isso, Assim. que é você continuar sempre em constante desenvolvimento. Se você não tiver esse DNA de eu vou estar sempre ali buscando, a informação vai estar sempre aí. Mas cabe a você conseguir se desenvolver para ir atrás dela, né? Então, é de longe uma das habilidades mais urgentes de hoje em dia. Luísa, eu queria fazer só uma última pergunta, que a gente ainda tem um tempinho. Como a gente pode analisar agora, então, o ensino tradicional, né? Diante de tudo isso que você falou, né? A gente ainda tem escolas no país que o professor coloca todo o livro no quadro, escreve, todo mundo copia direitinho, etc. e tal. Fazem bem essa aula, o ensino tradicional, né? Não está errado, mas, enfim, para hoje em dia é bem mais complicado. É claro que a gente tem a criança da cidade grande, a criança mais da zona rural, enfim, cada um tem os seus estímulos, mas funciona ainda? O Olha, tradicional? ele funciona e ele não deve ser jogado fora, mas ele não é o suficiente. Acho que talvez esse seja o ponto principal. Quando a gente fala das coisas a nível Brasil, é sempre muito difícil, né? Porque o que é o Brasil? É um país continental, tem vários países aqui dentro, Exato, né? são 1000 Brasis. Então, é muito difícil a gente traçar uma linha, principalmente quando a gente olha para jovens de escola pública, jovens de escola privada. São muitas realidades para considerar, mas se eu pudesse fazer um panorama do que eu, enquanto educadora, acredito que dá certo, a gente fazer as coisas com intencionalidade. Intencionalidade pedagógica, é o porquê que eu estou fazendo aquilo e aonde que eu quero chegar. Então, eu usar o formato tradicional de colocar os meus alunos para copiar é ótimo. Tem muitos estudos já mostrando que digitar não tem um impacto neural tão grande na acomodação dessas informações quanto a cópia tem. Então, é bom, funciona. Agora, eu fazer uma sala de aula só baseada nisso, em alunos sentados me ouvindo falar sobre XPTO, coisas da minha disciplina, isso não existe mais, isso não basta mais. Porque esses alunos já podem ter acesso à informação e porque eles precisam mais do que esse conteúdo bruto, eles precisam de habilidades, eles precisam de ferramentas. Então, se eu pudesse dar um panorama, seria, dá para seguir com o tradicional, mas não com o tradicional para manter a tradição, mas com aquilo que funciona. E, ao mesmo tempo, a gente precisa estar aberto ao novo da educação, que é de que forma que essas tecnologias interagem com a gente? O que eu posso extrair de bom para dentro da escola que pode me trazer uma metodologia de ensino nova, um formato novo para um assunto que, às vezes, historicamente, os meus alunos não compreendem. Então, a gente, enquanto educador, também tem que estar aberto para ser provocado por isso, sabe? Assim como os nossos alunos precisam dessas duas coisas também. Que barato, né? A gente conseguir falar sobre um animal e aí botar um vídeo sobre esse animal, exatamente o habitat dele, natural, do que a pessoa só ficar imaginando, né? Às vezes, existem coisas muito simples que com recurso de imagem você consegue explicar melhor. Muito. Eu lembro que a gente descobriu, muito por conta desse cenário pós-pandêmico, né, que alguns museus, eles faziam tour virtual. E aí, olha que bacana para uma aula de arte, eu poder mostrar o Louvre. Né? Eu tô aqui e eu tô lá. E eu tô comentando coisas que estão nesses dois mundos. Vendo a Vênus Emilo, vendo todo mundo. Poxa, eu tenho ferramentas como GeoGebra, em que eu testo coisas, eu testo hipóteses ali da matemática, da física, na prática. E aí os meus alunos, poxa, pode não ter um laboratório na minha escola, mas eu tenho aquilo ali, eu consigo mostrar na prática para os meus alunos o que aquilo, qual o impacto que aquele cálculo tem, que aquela situação tem. Então, quanto mais eu puder usar a tecnologia como uma aliada, né, como uma ferramenta para potencializar esse estudo, eu acho que a gente, enquanto educador, ganha, porque o educador não aguenta ver os alunos sem aprender, a gente quer que eles aprendam, que eles gostem de estudar, que eles entendam aquilo que a gente está falando e levem para suas vidas, mas para o aluno vai ser muito mais marcante, né? E um dos fatores que mais potencializam o que a gente carrega dentro da nossa mala para fora da escola é o quanto aquela coisa nos afetou, e no sentido de afeto mesmo, o quanto aquilo nos atravessou, sabe? O quanto foi marcante, o quanto foi de brilhar os olhos. Então, se a gente, enquanto educador, puder gerar essas experiências nos nossos alunos,
Que educador que não quer isso, né? Tô querendo que a Maia, minha filha, vire sua aluna. Te agradeço muito, Luísa, por essa entrevista. Tuckers, conversei com Luísa Machado, essa super especialista em educação e educação dos tempos de hoje. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada, gente. Tchau e até a próxima. Fiquem ligados no próximo episódio.